A peste bubônica, ou melhor, a peste negra, ela tá de volta ao mundo. Eu sou Vinícius Bonfim e nesse vídeo aqui eu vou te explicar sobre os casos que apareceram na China, na África e tá ganhando proporção no mundo inteiro. Então fica ligado e vem comigo. Tudo isso começou no país Mongólia, que fica na região norte da China, onde foi confirmado em julho de 2020 que um pastor ou um camponês, não se sabe ao certo, ele estaria infectado com a peste bubônica, ou como você conhece, essa tal de peste negra, que foi uma doença extremamente grave que afetou os povos lá na Idade Média. E sim, eu vou te falar tudo sobre ela até o fim desse vídeo. Esse homem foi diagnosticado com essa doença lá em Baianur, que é uma cidade que tem 1.600.000 habitantes. Ele já está sob supervisão e tratamentos já estão sendo realizados lá em um hospital. Então é claro que a população ficou extremamente assustada, assim como o governo também ficou. E por causa disso, as autoridades declararam nível 3 de alerta, que é quando uma coisa extremamente preocupante sai do controle e afeta toda a população. Entrando no nível 3, fica totalmente proibido a caça e consumo de animais que poderiam estar com essa praga. A prática de caças é muito normal lá. Os casos não param por aí. Logo depois da China, o Congo também apareceu no radar dessa doença. 29 casos já foram confirmados no país, e 6 dessas pessoas já morreram, e isso foi confirmado pela própria Promed. A diferença da China e a África é que lá na África o país sofre com a presença de milícias, fazendo com que os médicos não possam circular pelo local, e dificulta muito para o tratamento daquela população. A falta de saneamento básico complica demais e vai piorar ainda mais a disseminação dessa bactéria, caso não tenha nenhuma intervenção. Então, infelizmente, é quase uma guerra política social, enquanto os interesses brigam, a população que paga por isso. E os Estados Unidos não ficam de fora, eles também podem sofrer com essa situação, mas em uma menor escala. Cerca de 12 pumas foram diagnosticadas com a doença. O contato desse animal com os humanos, ele é meio raro, mas nada é impossível quando se trata de uma epidemia. Certo, mas o que isso representa para o mundo? O que é a peste bubônica? Definitivamente não é a primeira vez que a gente deveria se preocupar com esse tipo de surto. Há registros que a primeira vez que o mundo conheceu essa peste bubônica foi lá no século VI ainda, na praga de Justiniano. Isso lá no Império Bizantino. Essa aqui foi uma das maiores pandemias da história e uma das primeiras pandemias. Chegou a matar cerca de 25 a 100 milhões de pessoas. E essa bactéria bubônica, então, tinha vindo com as pulgas e os ratos que chegavam dos navios do Egito. E com certeza não vai acabar aqui, né? Ainda lá no século XIV, a peste bubônica, que se deve conhecer por peste negra, fez um terror na Europa, na Ásia e na África, matando quase 1/3 da população desses lugares. Isso é coisa aí de 50 a 200 milhões de mortes. Para ficar claro, peste negra foi o acontecimento e a bubônica foi apontada como a bactéria que causou tudo isso. Foi uma das coisas mais horríveis da história. Naquela época, isso tudo estourou por conta das péssimas condições de higiene e pela falta de conhecimento das pessoas e da própria medicina. Ninguém sabia exatamente como queria conter aquilo. E logo depois desse surto, outros surtos também ocorreram no século XVIII e XIX. Inclusive lá na China, que matou 12 milhões de pessoas. Isso também já passou pelo Brasil, em maio de 1900, no Rio de Janeiro, onde morreram 295 mortos na cidade. Mas o que ela faz com o nosso corpo? Como que a gente pode combater esse tipo de doença? Bom, vou te explicar sobre ela agora. Ela é uma doença e é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. As outras duas pestes da mesma bactéria são a septicêmica e a peste pneumônica. O micro-organismo ele se instala nas pulgas e transmite para animais de pequeno porte, como os ratos, os roedores, e para chegar até os humanos, então, é através desse contato que a gente tem com esse tipo de animal quando eles estão infectados, quando eles estão doentes. Os sintomas que a gente vai sentir são febre, calafrios, fraqueza, dificuldade para respirar, e o pior é que em tempos da Covid-19, tudo vira uma grande confusão e a gente já nem sabe mais o que pode estar acontecendo com a gente. Um dos principais sinais da doença são os bubões, que eles se parecem com umas manchas, uns nódulos que ficam espalhados pelo nosso corpo. A única forma da gente poder se tratar ou se esquivar disso é evitando por completo o contato com esses animais. Tanto que isso explica a medida que foi adotada pelo governo lá da Mongólia, no começo do vídeo que eu te falei. Quando uma pessoa é infectada pela bactéria, ela precisa ficar em isolamento, assim como acontece na Covid-19. E aí não passa de uma pessoa para outra. Algumas vacinas já foram criadas para que isso não se desenvolva no nosso corpo, mas os resultados não foram dos melhores. Então a medicina partiu para os antibióticos, que aparentemente conseguem controlar quando a gente já está infectado. O ponto grave é que sem o tratamento, a doença pode matar de 30 a 90% dos pacientes
que já estão com a bactéria instalada no corpo, e a morte pode chegar de 24 horas até 10 dias. E nos dias de hoje, morrem em média 120 pessoas dessa peste ao longo do ano, e é mais comum que isso aconteça lá na África. E no Brasil, isso pode voltar? Os últimos registros foram em 2005, mas ainda assim precisamos ter um alerta ligado, já que essa infecção fica presente nos animais silvestres. O Ministério da Saúde aqui no Brasil já alegou que temos um perigo em potencial, principalmente na região Nordeste e também no Rio de Janeiro. Há grandes chances de que isso possa acontecer. Mas depois da experiência que o mundo já enfrentou com a Covid-19, parece que a gente já está se preparando para alguns novos surtos e pode ser que a gente consiga se esquivar antes disso virar um gigantesco problema. Mas e para você? Você acha que isso pode chegar no Brasil? Você ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente pode conversar mais sobre isso. E se você gostou, deixe um like para espalhar essa informação para muitas pessoas. Se inscreva neste canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!